Oi, pessoal. Vamos tentar corrigir agora a atividade número 5 desse nosso período de aulas remotas. Essa foi a nossa quinta atividade. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho o telefone. Pronto. Tá pronto. Bora começar? O vídeo que eu mandei para vocês da Secretaria de Educação de Caruaru, ele falou sobre a adição de números inteiros. Mais um assunto que nós já tínhamos estudado antes da quarentena, na verdade. Mas bora revisar. É sempre bem-vindo e é bem capaz de um monte de gente ter esquecido. Então aí é que é mais bem-vindo mesmo, não é verdade? Bora começar a adição de números inteiros. Aqui o autor daquela teleaula, ele trabalhou apenas a soma de números inteiros positivos. Depois, ele trabalhou a soma dos inteiros negativos. Então, primeiro a soma dos inteiros positivos, depois a soma dos inteiros negativos. Ele não trabalhou subtração nesse vídeo, apenas soma. Eu vou recapitular aqui, com as minhas palavras, o que ele explicou. Ele botou um exemplo assim: mais 7 mais 4. Então, a gente tem uma soma, não é isso? De números inteiros. Aí, o que a gente faz nessa situação? Essa daqui é até bem fácil, mas bora começar do fácil mesmo, depois é que a gente vai complicando. Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Aqui eu tenho dois parênteses, que todo mundo está vendo muito bem eles. E o parêntese, ele tem o próprio sinal dele, que não é o sinal do número que está dentro dele, não é. O sinal do parêntese, na verdade, é o sinal que está fora dele. Esse mais aqui, ele é o sinal desse parêntese. Esse parêntese daqui, ele está sem sinal, porque o sinal fica na frente. Então, esse mais aqui é o sinal desse parêntese. Esse parêntese daqui está sem sinal. Só que quando está sem sinal, é positivo. Então, até se eu quiser chegar aqui e botar um mais, eu posso. Aí, esse mais é desse parêntese. Esse mais é desse parêntese. Parece bobagem, mas mais na frente, talvez até na próxima aula, isso vai ser bem importante. Então, antes de tudo, eu vou eliminar o parêntese. Eu não quero parêntese. Eu quero o mínimo de coisa possível. E quando o parêntese é positivo, esse parêntese é positivo, esse também é, então não tem o que fazer. O único trabalho que você tem é pegar o número que está dentro do parêntese e repetir fora do parêntese. É pegar o número que está dentro do parêntese e repetir fora do parêntese. Pronto, acabou-se. Já era parêntese. Parêntese eliminado. Você não vai mais olhar para o que estava aqui em cima. Você só tem que olhar agora para isso aqui. Mais 7, mais 4. Mais 7, mais 4. Lembrando que a gente vai trabalhar aqui o positivo, ele representa ganho. Ele representa lucro. Tá certo? Como eu já disse para vocês, a maioria das vezes eu gravo o vídeo de noite. Então eu tô morrendo de sono. É a hora que meus meninos estão dormindo, aí fica mais silencioso aqui em casa, tá certo? Aí eu fico bocejando o tempo todo. Então, vê só, o positivo, ele significa ganho. Então, isso aqui, esse 7 positivo, o 7 é positivo, é o sinal que está na frente. E esse 4 positivo, que é o sinal que está na frente dele, é 2 ganhos. Então, uma pessoa ganhou 7 e depois ganhou 4. Em momento nenhum ela perdeu, ela só ganhou. Se ela só ganhou, a situação dela é positiva. Então, ao todo ela ganhou quanto? Ao todo ela ganhou 11. Você só vai juntar os dois ganhos em um ganho ainda maior. Tá ok? Bora ver outro exemplo. Eu vou fazer um diferente aqui agora. Se fosse assim, mais 20 mais 15. Mesma coisa. O sinal desse parêntese é esse mais. O sinal desse parêntese é esse mais. Quando não tem fora, é positivo. Então, para resolver isso aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê?
Se o parêntese está positivo, esse parêntese é o quê? Positivo. Então, não tem o trabalho. É só pegar o número que está dentro dele, repetir fora dele. Esse parêntese aqui é o quê? Positivo. Então, seu único trabalho é pegar um número que está dentro dele e repetir fora. Pronto. Aí, agora, essa situação é mais 15, mais 20, mais 15. 2 ganhos. Você primeiro ganhou 20. Depois você ganhou 30. Ao todo, você ganhou quanto? Você vai juntar os 2 ganhos em um ganho ainda maior. Então, mais 35. Super fácil, né, pessoal? Se vocês não entenderem, vocês digam que eu vejo outra forma de explicar para vocês. Aí, bora agora para quando eu tenho inteiros negativos. Ou seja, eu só tive prejuízo, eu só tive perca. Quando isso acontece, bora ver. Deixa eu separar aqui. Aqui foi só ganho. Agora, bora para as percas. Você tem assim, ó. Menos 7, bora dizer, mais menos 4. Esse parêntese, dentro dele, eu tenho um número negativo, mas o parêntese é positivo. Dentro desse parêntese, eu tenho um número negativo, beleza, mas esse parêntese, ele é positivo. Para que isso serve? Na hora de eliminar o parêntese, isso é muito importante. Se o parêntese é positivo, qual é o trabalho que eu tenho? O trabalho que eu tenho é pegar o que está dentro dele e repetir fora dele. É pegar o que está dentro dele e repetir fora dele. Pronto. Agora eu vou resolver isso aí. O que é que eu tenho para resolver? Negativo é prejuízo, é perca. Uma coisa negativa significa prejuízo. Significa perca. Tá certo? Significa dívida. Ok? Enquanto que o positivo é ganho, é lucro, é pagamento. Pagamento que você foi lá e pagou. Uma dívida que você tinha. Já o negativo é a dívida. Está dizendo o que aqui? Menos 7 menos 4? Que você está devendo 7 e ainda fez outra dívida de 4. Devo 7 e ainda devo 4. Ao todo, eu estou devendo quanto? Eu vou juntar essas duas dívidas para ver quanto é que está a minha dívida total. A minha dívida total é 11. Eu represento que é uma dívida por esse menos aqui na frente. Poderia ser assim também, ó. Perdi 7 e depois ainda perdi 4. Ao todo eu perdi 11. Sabe, você, num jogo, às vezes, tá num jogo e perdeu 7 pontos na primeira rodada, depois perdeu 4 pontos na segunda rodada, ao todo você não perdeu 11 pontos, então menos 7 menos 4 é igual a menos 11, tá certo? Outro exemplo, se fosse assim, menos 10 mais menos 15. Por que que o negócio é soma? Porque você está somando duas dívidas, duas perdas que você teve. Você está juntando essa perca com essa perca, essa dívida com essa dívida. Então, se você está juntando, é sinal de mais. Mas o outro significado desse sinal de mais aqui, ele está dizendo que esse parêntese é positivo. Esse sinal é desse parêntese. Esse parêntese aqui, o sinal dele fica aqui na frente. Quando não tem, eu posso chegar e colocar o mais. Aí, para que serve isso? Só para dizer que se o parêntese é positivo, eu só vou repetir o que está dentro dele. Repito o que está dentro dele. Aí, o que é que ficou agora? Duas dívidas para eu juntar, em uma dívida ainda maior. Então, eu tenho, devo 10 a Maria, devo 15 a João. Ao todo, eu estou devendo 25. Se eu estou devendo, eu não posso chegar aqui e botar apenas o 25, porque esse 25 aqui está positivo. Se eu estou devendo, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer que é uma dívida por esse sinal de menos. É esse sinal de menos aqui que está me dizendo que isso aqui é uma dívida. Tá certo? Então, já fizemos uma soma de ganhos, já fizemos uma soma de dívidas. Agora, bora ver o que acontece quando a gente tem ganhos e percas juntos. Deixa eu ver qual foi o exemplo que o professor usou. Mais 7 mais menos 5. Não sei nem se foi esse mesmo.
Ó, eu tenho aqui uma soma, tem. Mas eu tenho uma soma de quê? De um ganho com uma perca, de um lucro com um prejuízo. Primeiro eu lucrei, depois eu tive prejuízo. Primeiro eu ganhei, depois eu perdi. Como é que vai ficar a minha situação? Bora ver como é que vai ficar. Primeiro, bora eliminar os parênteses. Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Como é que eu elimino o parêntese? Esse parêntese não é positivo, então repete o que está dentro dele. Esse parêntese aqui também é positivo, repete o que está dentro dele. Aí eu tenho aqui, primeiro eu ganhei, depois eu perdi. Eu ganhei quanto? Eu ganhei 7. E eu perdi quanto? Eu perdi 5. Qual foi a minha situação? Foi positiva ou foi negativa? Eu ganhei mais do que eu perdi? Ou eu perdi mais do que eu ganhei? Eu ganhei mais do que eu perdi. Então a minha situação é positiva. E ficou como? Mais 2. Foi o que sobrou. Eu ganhei 7 e perdi 5. Então a minha situação ainda ficou 2 positivo. Sobrou 2 para mim. É melhor sobrar 2 para mim do que eu ainda ficar devendo 2, não é isso? Isso é possível? É, isso é possível. Ó, por exemplo, se fosse o contrário, se você tivesse perdido 7 e ganhado 5, então eu vou somar um prejuízo com um lucro. Aí, bora ver como é que vai ficar. Esse parêntese é positivo, eu só vou repetir o que está dentro dele. Esse parêntese é positivo, eu só vou repetir o que está dentro dele. O que isso aqui significa, esse menos 7? Significa que eu perdi 7 e ganhei 5. Eu perdi mais do que eu ganhei. Então a minha situação é negativa. Tá certo? Eu perdi quanto a mais do que eu ganhei? 2. Eu ainda posso interpretar isso assim, ó. Eu paguei 5, mas eu estava devendo 7. Eu ainda fiquei devendo 2. E você fazer essa conversa com você mesmo de eu estava devendo 7, paguei 5, ainda estou devendo 2. Essa conversa, essas palavras, elas são muito importantes na hora que você está resolvendo um exercício. Muito importantes, tá certo? Então você tem que lembrar que você está devendo mais do que ganhou. Então a sua situação é negativa. Agora, quando você ganha mais do que perdeu, aí a sua situação é positiva. Nesse caso aqui, você só perdeu. Sua situação é totalmente de perca, de negativismo, tá certo? Só perdeu. Perdeu quanto ao todo? Perdeu 11. Aqui não, aqui você só ganhou. Situação positiva. Só ganhou situação positiva. Feito isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido desse jeito, mas eu vou adiantar uma coisa para vocês. Nem todo professor trabalha com essa linguagem de perca, de ganho, de prejuízo. E eu não vou ser a professora de vocês o resto da vida. Eu sei o que alguns de vocês estão dizendo. Graças a Deus que ela não vai ser minha professora o resto da vida. Mas vamos deixar isso de lado. Ó, como eu não vou ser a sua única professora o resto da vida de matemática, eu preciso preparar você para um professor que não trabalha desse jeito. E se o professor não trabalhar com ganho, com perca, com prejuízo, com pagamento, com lucro, se ele não trabalhar com essas palavras, como é que ele pode trabalhar, Ana Maria? Ele pode trabalhar com regras. Existem regras que a gente resolve sair rapidinho com elas. Demora um pouquinho elas entrar no juízo, mas elas são muito úteis, viu? Muito úteis mesmo. Quer ver a regra disso aqui? A regra disso aqui é assim, ó. Vocês estão vendo que o positivo era positivo e terminou positivo? O negativo era negativo e terminou negativo. 2 negativo terminou negativo. Só que aqui, quando veio um positivo e um negativo, teve essa situação que terminou positiva. E teve essa que terminou negativa. Aí qual é a regra? A regra não é aquela da multiplicação e da divisão, que tem gente que já decorou. Mais com mais é mais, menos com menos também é mais, e mais com menos é menos, e menos... Não é essa. Essa daí só serve para multiplicação e para divisão. E nesse caso aqui eu não estou multiplicando, eu não estou dividindo. Se eu não estou multiplicando, se eu não estou dividindo, a regra é outra. Qual é a regra? Bora parar de enrolação. A regra é assim, ó. Sinais iguais, soma e
repete o sinal. Soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Ó, você tinha mais 7 mais 4. Ficou mais 11. Eu somei o 7 com o 4 e depois eu só fiz e repeti o sinal. Era mais, continuou mais. Quando os sinais são iguais, você soma os números e repete o sinal. Quer ver outra? Quando eu tinha mais 20, mais 15. Sinais iguais, não é isso? Você vai somar o 20 com 15, dá 35. E o sinal você repete. Agora, quando eu tinha menos 7, menos 4. Não é sinais iguais também? Menos 7 menos 4. Se o sinal é igual, eu também vou somar. Eu vou somar o número, o 7 com o 4, vai dar 11. E o sinal que está aqui eu repito. Você lembra que deu menos 11? Por que deu menos 11? Eu perdi 7 e depois eu perdi 4. Ao todo eu perdi 11. Então é o que a gente fez aqui. Só que com a regra, soma os números e repete o sinal. E se o outro caso da gente foi menos 10, menos 15. Sinais iguais, ó, menos e menos. Eu vou somar o 10 com 15, dá 25. E o sinal eu repito. Ó, decora isso aí, anota no caderno. Tem gente que tem aqueles, eu não sei como é que fala direito, aqueles papelzinho colorido que cola no caderno. Post-it, parece, post-it, uma coisa assim. Anota num papelzinho daquele e cola no caderno. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Agora, sinais diferentes. Sinais diferentes, você não soma, você diminui. Diminui e coloca o sinal. Eu vou colocar com as minhas palavras. Coloca o sinal do que tem mais. Isso aqui não é todo professor que fala desse jeito, não. Mas se você entender, para mim está valendo. Quando os sinais forem diferentes, você não vai somar, você vai diminuir. E você vai colocar o sinal daquele que tem mais. Como assim? O nosso primeiro caso, que eu trabalhei com vocês nesse instante, foi mais 7 menos 5. Aí depois eu coloquei menos 7 mais 5. O sinal não é diferente? Se o sinal é diferente, eu não vou somar o 7 com 5, eu vou diminuir. 7 tira 5, 2. E o sinal que eu vou colocar é daquele número que tem mais. Aonde é que eu tenho mais? No ganho ou na dívida? Eu tenho mais no ganho. Então fica valendo o sinal daquele que você tem mais. Nesse caso aqui, o sinal também é diferente. Mesmo no meio sendo mais, o que vale é que o sinal é diferente. Então eu vou diminuir. 7 tira 5, 2. Ó, sinal diferente diminui. Eu diminui. 7 tira 5, 2. E o sinal vai ser positivo igual a esse? Não. Porque aqui o que eu tenho mais é dívida. Então o sinal é o sinal da dívida. Então, há duas regras que resolvem isso aí. Ó. Sinais iguais soma e repete o sinal. Sinais diferentes diminui e coloca o sinal do que tem mais. Dependendo do professor, ele vai chegar aqui e vai dizer assim, ó, sinais diferentes, ele vai dizer diferente essa regra, mas já na mesma coisa. Sinais diferentes diminui e coloca o sinal do maior módulo. Maior módulo. Lembra que módulo é a distância do número até o zero? Então, fica valendo o sinal daquele que está mais distante do zero. Vê o que está aqui. Eu tenho mais 7, tenho menos 5. Na reta numérica, aqui não é o zero, aí o mais 7 vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. O menos 5 vai estar por aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Olha o menos 5 aqui. Quem é que tem uma maior distância até o zero? Não é o mais 7? Então, ele tem um maior módulo. Fica valendo o sinal dele. Porque ele tem um maior módulo. Ele tem uma maior distância para o zero. Beleza? Aí, nesse caso aqui, por que ficou valendo o sinal do menos 7? Porque o menos 7 está aqui, ó. E o mais 5, 1, 2, 3, 4, está aqui. Mais 5.
Ou a distância agora de quem é o maior? A distância agora do maior é a do menos 7. Então ficou valendo aqui o sinal dele, porque ele tem uma maior distância para o zero, ou seja, ele tem um maior módulo. Então muitos professores, principalmente no ensino médio, eles usam essas regras. Sinais diferentes diminui e coloca o sinal do maior módulo. Para mim fica mais fácil assim. Sinais diferentes diminui e coloca o sinal do que tem mais. Se tem mais do positivo do que o negativo, fica valendo o sinal do positivo. Se tem mais o negativo do que o positivo, fica valendo o sinal do negativo. Eu já estou vendo que esse vídeo vai ficar enorme. Eu terminei o assunto. Agora é que eu vou para a correção do exercício. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pausar esse vídeo, tá certo? E depois eu faço a parte 2, só mesmo com a correção do exercício. Tá beleza? Tchauzinho para vocês, até daqui a pouco.